Ok, estamos começando então. Tá gravando. Perfeito. Bom, gente, então a gente está dando início hoje ao grupo de estudos da Liga Jungiana chamado Jung, a gente se vê em Olinda, que é um grupo de estudos introdutórios em psicologia analítica, né? A gente resolveu dar esse grupo por dois motivos. Um, porque, bem, esse é um livro bem desconhecido que o Henrique sugeriu, tanto é que quando ele sugere o livro, eu pensei que ele estivesse brincando em relação ao título. Mas, então, por se tratar de um livro desconhecido e também de um livro muito interessante, que faz uma introdução à psicologia analítica de uma forma ah, bem peculiar, né? Com um senso de humor muito grande, com uma característica bem regional também, né? Ele vai falar de Amaro Branco, da região dele, e misturar isso com a história do Jung mesmo. Eu acho que é uma. Eu aviso pro Gustavo que ele travou, gente. Pode ficar tranquilo. Até ele voltar, né, porque até onde eu sei isso mantém a gravação, Não, um ponto que eu acho interessante, né? Vou te esperar nosso amigo retornar. Calma. leitura bem curiosa. Amigo, você que tem mais. Gustavo, só te avisando que você travou por quase um minuto, tá? Só te informando isso. Você ficou congelado, sem áudio, tá? Só te dando esse toque. Não sei o que você pode fazer aí, né, pra melhorar o áudio. Claro que eu posso falando, mas só te alertando enquanto eu comento um pouquinho sobre o livro, né? Porque, para quem me conhece, né, não só sou psicólogo junguiano, eu também sou comunicador de psicologia analítica já há uns 5, 6 anos. Né, pela Analítica Hoje, essa plataforma, no Instagram principalmente. E quando a gente estava lá, mais na pandemia, a gente foi pedindo muito introduções, porque tem uns 8 anos que eu estudo Jung, né, quase todo dia, basicamente. E sempre foi muito importante para mim não só entender as bases dele, então ir para o Jung, estudar a Von Franz, mas também entender como que o impacto dele e como as suas produções foram sendo recebidas aqui no Brasil. Porque, pelo menos da minha trajetória, né, eu me formei na PUC Minas, aqui tem um instituto CG Jung, então a gente tem um instituto filiado à IAP, que ele é, não vou falar que ele é milenar, porque seria um desserviço, mas ele é um dos institutos bem antigos, né, da nossa história, mas ele é um instituto com pouca presença. Né? Ele tem as suas formações, mas ele ainda não está tão dinâmico quanto outro instituto, né? Por exemplo, a SBPA. Então eu não sabia muito bem o que havia de junguiano no Brasil. Eu conhecia de forma muito fragmentada, né? O Heracto Pinheiro, o Anderson Santiago e outros profissionais, como o professor Walter Mello, mas eu ainda não tinha esse contato de, tá, o que a gente fez? Chegou esse suíço com suas produções, falando de culturas das mais diversas, alquimia, mitologia, mas e aí? No Brasil, como foi? Então eu também, atualmente, sou discípulo do Walter e estudo profundamente a Anísio da Silveira, mas eu queria saber, e aí, e das nossas produções? Eu sei que tem, né, inúmeras produções, principalmente publicadas pela editora Vozes, de pesquisadores, psicólogas brasileiras. Eu fiquei, tá, mas e para introduzir? Como que a gente introduz? Porque entendi, a gente pode já ler vários comentadores que vão fazer recortes específicos sobre um tema, sobre um conceito, o que é muito útil, mas eu preciso primeiro aprender, eu preciso entender nossas raízes e nossas bases. E aí, muitas pessoas, em um determinado momento, falaram: Jung, a gente se vê em Olinda. Que negócio é esse, né? Que livro é esse? Então, já tem uns bons anos que eu comprei. Eu ouvi que algumas pessoas não conseguem encontrar ele mais. Ele tinha na estante virtual, eu não sei se ainda existe. Mas o que me encantou, né, não só por ser um livro de introdução, mas por ser um livro brasileiro. Porque até hoje, a gente deve ter, no máximo, 5 livros de introdução em psicologia analítica brasileiros. A gente tem o da Nise, né, que é o Junguinho, né, que é o Jung Vida e Obra, que foi republicado recentemente. É uma edição maravilhosa, eu recomendo para qualquer pessoa que tem interesse em adquirir, lá entrar em contato, seja na Casa das Palmeiras ou pela própria Amazon mesmo. A gente tem, para quem conhece, né, de forma mais contemporânea, o Heracto Pinheiro. Ele tem feito várias publicações dos seus livros de introdução, dos livros do método junguiano. E tem o Pedro Hatz,
né, que, até pegando aqui dele, ele nasceu em Olinda, vou colocar aqui, sobre o autor, nasci em Olinda, sabe onde era? Ainda tem uns montinhos, umas casinhas tombadas, o resto o mar comeu, e o BNH inventou uma outra Olinda, desfigurando completamente a beira-mar. Vim para São Paulo em 1964, estava com 20 anos. Me formei médico pela USP e fiz especialização em psiquiatria, mas desde 1980 não exerço mais a medicina, faço só análise junguiana. Então, a felicidade que eu tive ao descobrir um junguiano brasileiro falando sobre Jung, trazendo introdução e trazendo o nosso humor. Né? A Anise, por mais incrível que ela seja, né? Eu sou apaixonado pela Anise, quem me conhece sabe, mas ela ainda manteve o rigor. Né? O primeiro livro junguiano, mesmo que a Anise nem sempre seja considerada junguiana, por ela, por exemplo, ela não tinha essa possibilidade de fazer um livro com o humor que o Pedro Hatz fez. Porque esse livro do Pedro Hatz, eu acho uma grande curiosidade histórica, porque, primeiro, não é um excelente livro de introdução. Ele possui erros que comentaremos, né? A gente não vai ter chance de ler ele por inteiro. A gente quis fazer uma leitura mais focada, mesmo sendo um livro pequeno. Algumas questões que ele elabora demoraria muito para a gente discutir. A gente quis fazer algo mais sintético. Mas ele, mesmo que ele não seja o melhor livro de introdução, eu acho o único livro de introdução bem humorado que eu conheço. O único livro parecido com esse, que eu posso mostrar para vocês depois, é um livro que o James Hillman e um outro autor escreveram e organizaram, que é um livro de introdução à psicanálise, né? Curioso, utilizando um livro de receitas. Então eles usam várias piadinhas também, trocadilhos com receitas e fazem receitas com cada etapa da vida, né? Na própria vida do Jung, em vez de ser junk food, que é tipo porcaria, o McDonald's, eles colocam Jung food. Então já tem essa própria ideia da produção do Jung, já ser meio que uma porcaria, algo de pouca qualidade. Então, eles usam esse trocadilho e é um dos poucos livros que eu conheço que usa um humor semelhante. Então, mesmo que seja um livro com críticas, é um valor histórico, né? Uma produção nossa, brasileira, que precisa ser lida, precisa ser criticada e elogiada, e por isso que a gente fez esse grupo. Para a gente, a partir desse bom humor, também entender como o movimento junguiano foi se formando, né? Acho que tem até uma palestra minha lá no YouTube da Liga que comenta, né, dos pioneiros. A gente tem a Anísio, o Leon Bonaventure e o Peter Sandor, e depois foram surgindo ramificações. O próprio Roberto Gamini, o Carlos Byton, que depois cria a psicologia simbólica. O Pedro Hatz, mesmo, eu acho que ele ainda está vivo, eu não consegui encontrar. Se alguém souber, me avisa, por favor, eu quero conversar com ele. Mas alguém, acho que na Oca Junguiana comentou dele, que tem um tempo que ele está meio sumido. Mas a gente não tem muito dessas informações. A história da psicologia analítica no Brasil, ela é bem fragmentada. Ela é também uma história de conflitos, né? Por exemplo, entre a AJB e a SBPA. Além desses junguianos soltos, igual eu e o Gustavo. Eu tenho uma liga, eu tenho uma página no Instagram, mas ainda é meio fragmentado. Ainda, igual o movimento junguiano que acabou, que eram junguianos nômades, que eram junguianos sem institutos, que iam se organizando pelo Brasil, produzindo. Então, Gustavo é nômade, como o próprio Nick no Instagram dele afirma, e eu mesmo não sendo tão nômade, né, eu não saio muito de Minas, eu gosto, né, de ir explorando essas terras junguianas. Então, bem-vindos, né, ao nosso grupo, e que seja bem divertido, principalmente. Pode falar, Gustavo. Não, vou aproveitar a deixa para me apresentar também, né? Antes de começar a gravação, eu tava brincando com o Henrique, ele falou da camiseta social, da história dessa camiseta. Mas, bem, eu sou o Gustavo Monteiro de Oliveira Ferreira e eu sou psicólogo clínico também. Eu sou atual psicólogo aqui na Liga Junguiana da Universidade de Taubaté. O meu nick vai estar como Liga Analítica aqui, porque a gente está usando né? Assim como o Henrique, eu sou membro do Caminhos Junguianos, que é um laboratório de pesquisa e graduação em pós-graduação em psicologia analítica, que fica na Universidade Federal de São João del Rei e Universidade Federal de Juiz de Fora. E atualmente faço uma pesquisa no Caminhos Junguianos, da qual o Henrique também faz parte, sobre os fundamentos teóricos metodológicos do trabalho, dos estudos das séries de imagem da Anísio da Silveira. Essa é uma atividade que ela é desenvolvida em parceria com o Museu das Imagens do Inconsciente, fundado pela Anísio lá no Rio de Janeiro.
E além disso, eu também sou membro associado da Associação Brasileira de Métodos de Rorschach e Métodos Projetivos. E, bem, essa coisa que o Henrique falou sobre os junguianos nômades, eu acho bem interessante, né? Porque o Hatz, ele abre o livro com essa questão, né? Ele traz um argumento de que o mundo junguiano é dividido em diversas facções. Eu acho muito interessante a palavra facções que ele coloca, né? Que remete também à palavra clã, como algo que se junta e se protege e ataca o outro também. E esse movimento de fragmentação no mundo junguiano, ele acontece em diversos grupos também, né? E eu acho que ele é bem sintomático também da própria psicologia, que a gente não consegue identificar como uma psicologia única, mas sim uma ciência bem fragmentada, dividida em diversas facções, assim, né? Os junguianos, os freudianos, os behavioristas, os da PBE, assim, sabe? Então é algo bem fragmentado. Mas aqui a gente vai tratar de uma fragmentação domiciliar, digamos assim, né? Entre os próprios junguianos. Isso é bem interessante, porque quando Jung chega no Brasil, através do primeiro grupo de estudos que a Anísia Silveira traz, né, no Rio de Janeiro, se desdobram várias instituições e várias instituições vão se montando, né? Inicialmente a SBPA se monta em São Paulo, se não me engano, e a partir da SBPA, que começa a ficar maior, existe uma quebra. E a partir disso surge a AJB também, que é a Associação Junguiana do Brasil. A Associação Jung do Brasil, agora não sei exatamente o termo. Mas o que é É curioso junguiano é mesmo. que, em Junguiana, Isso. que cada grupo junguiano, vocês vão perceber isso conforme vocês transitarem entre os grupos junguianos, tem a fatídica característica de se dizer mais junguiano que os outros, assim, sabe? Então, aqui nós somos os junguianos mesmo, e os outros fazem a leitura errada do Jung. E com isso se cria um certo senso também de superioridade em relação aos outros grupos que leem Jung, né? Então, por exemplo, aqui na Liga a gente lê o Jung certo, e lá no outro lugar lê esse Jung errado e tal. Isso é bem comum do movimento junguiano, mas também não é só do movimento junguiano, né? Eu acho que o movimento que é mais famoso por ser assim é o movimento lacaniano, que é tipo a galera que fala assim, não, você não leu Lacan correto, daí cita uma frase do Lacan. E enquanto essa treta domiciliar está acontecendo, o Hatz, ele comenta que o Jung estava dando graças a Deus por não ser junguiano e constantemente estava desagradando todas essas facções. Inclusive a dos não junguianos, né? Então, para além de uma treta domiciliar, acontecia essa treta que deixava de ser domiciliar na própria psicologia. E daí eu fiquei com essa pergunta no início, né, de por que esse desagrado todo? E por que existem tantas leituras possíveis de um autor só, né? E também por que o Jung causava esse desagrado todo aos seus próprios leitores e às pessoas que não o liam também? Eu, tipo, dessa indagação, eu fiquei um pouco com o pensamento, seria o Jung, então, alguém que simplesmente gostava de desagradar? De arranjar uma treta, por exemplo? Digamos que fosse algo da personalidade do Jung, essa coisa de, tipo, de ser disruptivo, de tretar com as pessoas. Seria o Jung, então, um rebelde sem causa, sabe? Eu comecei a me questionar isso, assim, durante o começo do texto. E aí, o Hatz, ele comenta que a proposta junguiana, ela é uma proposta aberta. E daí, quando é uma proposta aberta, a gente já começa a ter um certo problema quando a gente vai se fechando em grupos, né? E que ela não abre mão de ser científica e de se ater ao método fenomenológico. Então, tem mais é que permanecer aberto mesmo, é o que ele vai dizer, né? Mas eu fiquei pensando também, tipo, aberto ao quê? Ao que a gente tem que se permanecer aberto e não se fechar em dogmas, se fechar em grupos. E o que o autor vai indicar, e que eu penso também, é que o Jung, ele era um autor que ele constantemente se mantinha aberto à experiência. E disso ele vai fazer a psicologia dele. Acho que essa vai ser a toada inicial do livro, assim. O Henrique que tinha levantado a mão para comentar. Alguns pontos que você levantou, Gustavo, eu acho muito importante, né? No ano passado, você comentou, será que o Jung gostava de contrariar? Eu não gostava de brigar. No ano passado, aqui no Brasil, foi publicado as palestras de Sofinja, que foram as primeiras palestras do Jung, antes, né, das publicações, então são precedentes ao primeiro livro dele, né, o volume 1.
E uma das coisas que mais marca é o espírito briguento do Jung. Ele critica duramente as pessoas. Então, não importando, não só pela questão, né? O Hatz coloca bastante isso, essa questão biográfica do Jung ter sido um menino que não tinha tanto dinheiro. Então, ele coloca o Jung como um menino pobre, né, que morava nessa parte mais rural da Suíça, filho de um pastor protestante bem fracassado, né, enquanto alguns precedentes do Jung, né, o avô dele tinha, o avô dele que também chamava Carl Gustav Jung, né, por sinal, o avô dele que tinha todo esse aspecto de ser um médico, de ser um poeta e também de um revolucionário, ele tinha criado esse legado, mas o filho dele já tinha ficado mais recluso. O pai do Jung era um cara bem fechado e muito frustrado, né? Muito frustrado com as suas crenças religiosas. A relação dele com a esposa era bem também omissa. Então a gente tem poucos relatos, né, de afeto do Jung com o pai dele, do Jung com a mãe e do Jung e deles. Então ele vem de um local onde ele muitas vezes era criticado, né? O Jung historicamente tem situações de ter produzido trabalhos tão bons enquanto ele ainda estava na educação básica, que o professor não acreditou que o Jung realmente tinha sido capaz de fazer esse trabalho. Ele coloca, ele humilha o Jung para a sala toda falando, não, menos o Carl Jung, ele não vai ganhar, acho que vai ser reprovado nisso, porque ele colou. Ele plagiou esse trabalho. O Jung ficou como assim? Eu dei minha vida nesse trabalho. Então, desde esse momento, esse gênio criativo, né? O Jung mesmo fala desse daimon que o afetava, né? Ele ser muito impulsionado a sempre produzir e a criar, o quão destrutivo isso muitas vezes era. A gente tem relato de, para ele escrever o Mysterium Connectionis, disso ter abalado a saúde dele, né? Ele ter ficado muito mal quando ele acabou de escrever. O próprio Resposta Jó vem depois de um momento que ele estava muito doente. Então, essa mistura de saúde, doença e produção acompanha o Jung historicamente. E sempre nesse confronto, né? Confronto com ele próprio, com a criatividade e com a imaginação dele. Então, essa ideia da imaginação reprimida vem historicamente, né? Ele vem a partir das parcerias, as próprias ideias do Jung sendo criticadas e repudiadas pelo Freud, por vários colegas dele até hoje, ele sendo profundamente incompreendido. E falar que ele é incompreendido não quer dizer que ele é perfeito e nem que não há espaço para críticas, mas que é um autor que é alvo de inúmeras projeções. Né? Eu já escutei atrocidades muito maiores sobre o Jung do que sobre Freud, por exemplo. Que é uma escola da psicologia que continua fortíssima. Né? Enquanto a psicologia analítica, dependendo de onde você estiver, você não vai ter nenhum profissional lá para te dar um amparo. Você não vai ter um professor. Enquanto na psicanálise, isso às vezes já é tão frequente que aparecem essas distorções profundas também da psicanálise. Não que não existam isso na psicologia analítica. Então é interessante como esse lado meio briguento, né? Todo mundo falava que o Jung era fortão. Tem alguns relatos, né? A Nise comenta sobre quando o Jung estava num hotel e ele tirou o roupão e todo mundo ficou, caraca, que homem bonito. Então o Jung causava um impacto, ele era alto, ele era grande, corpulento. E a risada dele, você ouvia ela à distância. Né? O cara ria com gosto. Então ele era uma pessoa que ocupava espaço. Ele realmente estava lá e tinha, né, como se impor. Então é interessante como esse temperamento dele talvez faça parte também. Ele sabia que ele precisava brigar. E ele brigava desde o início. Ele criticava, né, colegas, ele criticava superiores, ele fazia o que ele podia. Né? O cara saiu do interior, começa a trabalhar, ele escolheu a própria psiquiatria por questão de dinheiro. Então ele tinha que ter uma escolha muito, muito específica sobre isso. Por sorte, às vezes interesse e sorte, né? Ele se casa com a Emma, e a Emma tinha a segunda maior fortuna da Suíça, né? Então o Jung nunca mais teve que se preocupar com dinheiro, mas isso não tirou o próprio humor, né, e esse rubor que ele tinha, né, esse poder. Então, sim, Gustavo, eu acho que em algumas partes, né, ele é um autor de briga, um autor contra a corrente, assim como a doutora Nise, de ter que ir, sim, constantemente criticar. Eu estava lendo alguns textos da Natureza da Psique, de semana passada, ele criticando todo o pensamento iluminista. Então, ele não deixava, né, de combater, né, essas situações. E isso que é bem curioso, porque a nossa abordagem nasce no conflito também, nasce, talvez, por um escopo mais global. Porque isso é até algo que o Hatz comenta em outros capítulos. A briga entre Jung e Freud, ela é arquetípica. Se a gente pegar a história da psicologia, é uma história de conflitos, é uma história de brigas. Isso
historicamente está registrado e comentado. Eu acho que foi pelo Edmund Husserl que ele comenta isso. Está no livro do Sono Chandazani, para quem tiver interesse. Então, é uma história de conflitos, ele começar com isso, né? Aos junguianos gregos e aos junguianos troianos, a junguianos das mais diversas facções, inclusive a daqueles que se autodenominando junguianos, então até isso. O que te faz ser junguiano? É um jeito muito bom de começar o livro. Eu posso só chegar e falar, sou junguiano. Ah, mas por quê? Qual que é a função desse nome? O que ele realmente diz quando você afirma esse título? Você mantém o método junguiano? Você mantém essas premissas que significariam ser junguiano? Ou você abandonou isso? Essa ideia de se autodenominar é bem interessante. Qual que é o peso e qual que é o rigor ao se colocar? Que responsabilidade dizer isso? Eu concordo muito. Porque não é um nome leviano. Você não chega lá na escola, lacaniano, e fala, eu sou freudiano. Não, mas você leu Freud? É uma das primeiras coisas que eu vou te perguntar. Você leu Freud? Você passou por análise? Você conseguiu lidar com essas questões, com o seu complexo de Édipo? Não é algo tipo, não, você leu Jung? Tudo bem. Depois você lê, ou nem lê. Né? Tem um autor que lançou ontem, é muito melhor. O que não é também um discurso anacrônico de só ler Jung. Mas não ler ou não ter o contato histórico do desenvolvimento da abordagem, eu acho perigoso. Ainda mais nessa autodenominação. Né? Então, filiam-se à falange dos independentes, com isto se julgando muito individualistas. E, portanto, a seu ver, muito junguianos, muito individuados. Quase nessa lógica. A coisa mais junguiana a ser é não ser junguiano, porque o Jung não era junguiano. Como assim? Então, as palavras são só um joguete. Se você se afirma como junguiano, mesmo que independente, mesmo que não vinculado a um instituto, sustente esse nome. O Jung mesmo criticava os institutos colocando o nome dele, ele ficava, mas vocês colocam o meu nome, mas não tem o que eu falo. Não tem as minhas premissas, não tem o meu método. Então, para que está meu nome ali? É só um chamariz? É só uma bandeira? Então, se há gregos e troianos, eu acho que o mundo junguiano sempre vai estar um pouco em conflito. Não acho que a gente vai chegar num acordo de paz e fica, não, beleza. Faz parte, né? Psicologia não é só abraço, né? É também confronto. E o Jung, ele, né, igual ele coloca, dá graças a Deus de não ser junguiano, mas também o problemão que ele coloca pra gente. No final, todos os dias, né, ir se reelaborando. Igual tem uma frase do Jung, né, de que a vida é reconquistada todos os dias, e a Von Franz depois ecoa isso quando fala que o ofício de psicólogo, né, o de psiquiatra, ele é também reconquistado todos os dias. Né? Eu acho que fica esse lembrete, se colocar como junguiano é também reconquistar isso todos os dias. Manter essa posição e rever o texto, rever a obra, e ir ampliando. Ir para trás, para o presente e para o futuro. Não foi algo que a gente comentou antes, mas, gente, fiquem à vontade, né, para fazer qualquer questionamento, crítica, trazer também os trechos que vocês acharam interessante. A gente empolga e às vezes fica parecendo que vocês não podem falar, e muito pelo contrário, tá? Fiquem à vontade. Eu aproveito esse momento aí para perguntar o que vocês acharam do texto, o que vocês acharam desse primeiro capítulo, estranharam o jeito que ele escreve, gostaram. Eu achei bem diferente do que eu já tinha lido sobre Jung, mas queria ouvir de vocês também. Eu achei ele muito diferente, realmente. Achei ele muito engraçado, um pouco debochado. Mas, assim, tem alguns erros, como você falou, mas, tipo assim, eu acho que a sensatez, até falei que eu tava lendo tava terminando de ler, eu falei, meu Deus, esse cara é muito sensato. Eu acho que a sensatez passa por cima dos erros. Óbvio que a gente tem que reiterar isso, obviamente, né? Os erros, eles são oportunidades da gente poder construir algo sólido, mas é porque normalmente eu abro um texto de Jungianos assim para ler que tem vários erros, eu fico doendo, dói de ler, eu fico doendo assim, com dor. E eu fico, meu Deus, eu não aguento mais ler isso. Só que, tipo, tem erros, mas ao mesmo tempo eu achei o texto muito bom. Tipo, eu me entreti, eu peguei informações que eu não sabia, né? Eu achei muito bom, eu gostei muito. E essa coisa da gente também mapear e conhecendo o cenário junguiano do Brasil, eu acho isso também muito importante. Então, eu também não. Eu fiquei surpreso com o grupo de estudos, mas eu gosto de coisas diferentes, assim.
Não, e aí eu vi uma coisa diferente, eu entrei no grupo, né? Eu não me arrependi nesse caso. E, Bruno, isso é muito interessante porque, bom, tipo, não é porque um texto tem erros que ele deixa de ter seu valor também, né? É claro que alguns textos eles são escabrosos, né? Mas me parece que os erros que existem no texto do Hatz, por exemplo, são mais de especificidades técnicas, se a gente levar isso muito em conta, daí sim a gente pode conversar, né? Mas parece que o cara teve uma vivência íntima com aquela obra, sabe? E parte de um outro lugar, esse texto, de alguém que esmiuçou e entrou em contato bastante com aquela obra. E é claro que quando a pessoa entra muito em contato com algo, ela vai se apropriando daquilo de uma forma bem pessoal, né? Então, por exemplo, talvez alguma finesse de técnica específica não seja tão importante, por exemplo, para esse autor, sabe? Devido ao que ele está contando, uma experiência que ele teve, dizendo que o Jung estava em Olinda, por exemplo, sabe? Então, de certa forma também pensar que o Hatz, ao propor esse texto, ele está trazendo o Jung para casa dele, assim, né? E propondo um diálogo com o Jung, com a obra que Acabou que ele volta. Eita, interessante, aqui. Você travou só no finalzinho, amigo, quando você tava falando do Hatz trazer o Jung para casa dele. Perdão, estava falando isso que a proposta do texto é muito mais o Hatz trazendo o Jung para casa dele, no sentido de propor um diálogo que ele teve com a obra do Jung, do que entrar nas minúcias e vírgulas. Ixi, eu acho que travei de novo. Não. Travou um pouquinho, amigo. Não, sua imagem tá travada, mas sua voz tá aqui sempre presente, cara. Mantenha fé. Tá bem. É isso. a Vou voz virar tá um sempre presente. conceito. Boa. Enquanto ele destrava, né? Gustavo, às vezes você retirar e colocar a imagem seja o ideal, tá, amigo? Pra gravar. Tá? Henrique, Oi, Cida. então, isso que o Gustavo falou foi a impressão que eu tive lendo o livro, que o Jung estava em Olinda, sentado do lado do Pedro, e eles batendo um papo muito legal, né? Que aí quando ele fala dessa questão de todos serem indianos, todos, né, estão ali, né, eu fico lembrando o que me coloca, assim, pelo que eu já li do Jung, é que ele era um cara na contramão do mundo, né, trazendo aspecto, trazendo conhecimento, trazendo coisas totalmente fora daquilo, né, que é essa, essa discussão que ele teve, nessa separação que ele tem de Freud, é bem isso, né, de querer mostrar que tinha algo a mais, né, e Freud vira para ele, não, você vai ser meu discípulo, né, não saia disso daqui, então parece que ele vem no sentido de, poxa, eu não quero morar dentro de uma caixa, estar dentro de uma caixa não é legal, eu quero mais do que isso, eu quero mostrar que tem mais. E ele ousa nesse lugar, né? Então, eu achei bem legal a forma como o Pedro fala, é uma coisa assim de muita intimidade, sabe? Parece que nossa, eu te conheço, deixa eu falar aqui com você, deixa eu falar de você, né? Eu acho que a preocupação dele foi mais essa, e fica um texto mais leve, fica uma coisa. Porque tudo de Jung, todo mundo sempre comenta, né? Nossa, quanto é complexo, quanto é pesado, quanto é difícil. Realmente tem esse lado, mas assim, ele traz de uma maneira tão leve, tão gostosa. Eu falei, parece que eu tô vendo ele e Jung sentado do lado e Jung rachando o bico com ele, assim, sabe, de gargalhar, e como você disse, né? Era alto, vistoso, né? Aquela gargalhada que ecoaria aí por toda a cidade. Muito legal. O que Jung pensaria se ele estivesse vivo hoje? O que ele faria? Sei lá. Não é? Como ele reagiria? Esse seu comentário, Cida, ele é muito precioso para mim, porque eu gosto muito do relato da Nise sobre a vez que ela visitou a Zurich pela primeira vez, porque ela só encontrou com Jung uma única vez. Ele falece antes dela retornar, se eu não me engano. E depois, isso, falece. O Jung faleceu logo depois de conhecer a Nise, alguns anos depois. E aí, nas outras vezes que ela foi para Zurich, ela teve contato, foi com a Von Franz, né, que era a analista dela. E elas falam, né, que quando
A Nise tem uma hora marcada com o Jung para eles conversarem, e ela vai até o escritório dele. Ele só chega, né? Fica um silêncio meio constrangedor, porque a Nise respeitava muito o Jung. E ele só fica, e aí, me diga, quais são as fantasias que você tem de mim? Então ele já sabe que ele era um objeto de projeções. Ele sabe que qualquer pessoa que o lia, de alguma maneira criava uma história, uma fantasia. Tanto que o Jung já foi chamado de tudo. De líder de culto, de anti-religião, de demônio, de tudo. Então ele sabia que as pessoas fantasiavam. Então essa abertura que ele coloca de, e aí, o que você já projetou sobre mim? Me conta. É interessante porque eu gosto muito dessa postura que você colocou, Cida, desse convite a uma proximidade com o autor. Para quem já acompanhou outras palestras minhas, sabe que eu sou apaixonado por biografia dos autores que eu estudo. Não para tentar achar na biografia as causas dos seus produtos, mas saber das histórias que eles viveram. Eu atendo pacientes a partir da minha história, não só a partir dos meus conceitos. Então isso me informa muito sobre clínica. E a Nise tinha esse método, né, que ela falava, eu estou namorando esse autor. Não sei se Hatz namorou Jung ou não, mas esse convite de proximidade, né, de deixa eu falar com a minha língua, você fala com a sua e a gente vê se a gente consegue se entender. Né, de transportar isso, né, é algo que o professor Walter traz muito pra gente, de o que é arquetípico, né, e tem até uma parte mais pra frente que o Hatz comenta, para terminar aqui, passo pra você, tá, amigo? Em que ele fala, o arquétipo é para todo mundo. O que é o arquétipo, ele tá em isso. O arquétipo é para todo mundo? É. Mesmo para aqueles moradores do Amaro Branco, né, preocupados com os problemas imediatos da sobrevivência e que nunca ouviram falar de Jung, é. Então, que é uma ideia que às vezes se tem, né, da psicologia analítica de algo muito distante. E às vezes ela consegue ser. É uma psicologia fundada em institutos, mesmo que a Nise tenha sido meio que a fundadora, né, do Jung no Brasil. O que ganhou esse corpo foram os institutos, e a psicologia analítica ainda é muito elitista. Não tem como negar que os preços das formações são caros. São caríssimos. Então, ter o título, né, o nomezinho junguiano, é difícil, é custoso. Há o seu valor em mais de um sentido. Então, poder se colocar como esse junguiano sendo para tudo, na clínica já é difícil, e às vezes os conceitos são muito distantes, né? Desde quando você vai, sei lá, ler as meditações de Inácio de Loyola para falar, não, eu preciso disso para atender um paciente. Talvez precise, assim como várias outras informações, tipo ver um Netflix de vez em quando ajuda também. Então, há essa postura múltipla que às vezes parece distante. Isso aí eu já escutei várias vezes, em supervisão, em cursos. Tipo, Henrique, tá, beleza, como que eu aplico isso? E eu penso muito que isso é tentar trazer Zeus pro chão. Não, não é isso. É ver o que nesse chão dialoga com Zeus. O que do mundano tem ecos do divino e do divino no mundano. Porque não é escutar um paciente tentando achar conceitos. É escutar pacientes para ouvir o drama humano. Que se repete, que nos atravessa, que nos destrói, que nos apaixona. O Jung conseguiu construir uma linguagem para isso. Esse nominalismo culto. Mas primeiro tem que ter um contato com o fenômeno, que é algo que o Hatz comenta, esse aspecto fenomenológico do Jung. Ele não vai para o mundo para comprovar os conceitos dele. É a partir do contato com o mundo que ele foi aos poucos e artesanalmente construindo seus conceitos. Tanto que o Jung fala, o laboratório dele é o mundo. Não esse laboratório de jaleco, em que você está todo protegido, mas um laboratório semelhante ao laboratório alquímico, em que você está lá, suando, esperando, sofrendo, torcendo para Deus para algo dar certo, nesse labor e nesse orar, está lá, em contato profundo e íntimo. Então, também é como a gente precisa estudá-lo. Não só para criticá-lo ou para comprovar nossas crenças, mas perceber o impacto profundo que pode ter em nossa vida, sem transformar em cosmovisão. Senão a gente vira, né? Isso me lembra um comentário do Jung no 7/2, que ele fala que tem meio que duas grandes posturas para o indivíduo. Ou ele quer ser mestre, ou ele quer ser discípulo. E eu acho que o próprio universo junguiano muitas vezes mostra isso. Várias pessoas que só querem ser discípulos e não criam algo de novo, não permitem que o mundo e o pensamento se transformem, ou aqueles que querem ser mestres. Ah, eu quero ser mestre da psicologia arquetípica, o mestre da psicologia analítica, o mestre, né, de tal nova nomenclatura ou nomenclatura antiga. E no final, o paciente sofre, o estudo sofre, e a gente não consegue criar um diálogo e um estudo.
Então, nem ser mestre, nem ser discípulo, né? Igual a Nise. Quero ser Nise. Mas ser Nise e ser nisiano, né, são dois pesos bem grandes, bem diferentes. Mas, Gustavo, sua mão cansou aí, pode falar, amigo. Tá Não, cuidado pra não mas isso que travar. você comentou, tô travado? Isso... Ele falou, cuidado pra não laboratório... travar. Então, vou falar bem devagar. Do laboratório Seu Mundo é algo que é extremamente importante, né? Porque quando o Hatz convida Jung para ele se encontrar com ele em Olinda, o que o Hatz está convidando o Jung é a experiência e, de certa forma, implica que ele aceitou o convite do Jung à experiência junguiana. E voltando lá na questão do Jung ser briguento e tal, por que, afinal de contas, que ele era briguento? Né? Eu acho que isso é muito importante a gente pensar. Eu jogo uma hipótese no ar de que o Jung ele era briguento porque ele estava constantemente aberto para a experiência imediata que ele estava tendo. Só que quando você está aberto à experiência imediata, você eventualmente vai esbarrar em algum dogma. E quando a experiência imediata esbarra no dogma, uma coisa ou outra acontece. Ou a experiência ela atualiza o dogma, ou o dogma congela a experiência. E daí é interessante porque na linha de raciocínio do Hatz, ele vai dessa abertura à experiência para a questão do método do Jung como algo que sempre se remete à experiência e se mantém aberto a ela. E a confusão que isso causa em quem pesquisa e quem estuda Jung. E daí ele vai para uma reflexão que é do perigo que é das pessoas considerarem o método de psicoterapia do Jung como fazer qualquer coisa e se autodenominar junguiano, que é isso que o Henrique comentou, né? De esse título junguiano ser um título caro de se conseguir. Por mais que ele seja caro de se conseguir, tem vezes que as pessoas pensam que tá, então é só fazer qualquer coisa, porque eu tenho que abandonar as técnicas, né? Aquela frase que é intitulada ao Jung, erroneamente, mas então é só eu estar ali com o paciente e é isso que vai ser? Não, não é bem assim, né? Porque o Jung, ao dizer que não possui um método fechado, ele está fazendo um convite para quem lê ele e também uma crítica, que é o convite de estar presente com o outro, vivenciar com o outro o processo de desenvolvimento, ao mesmo tempo que ele está criticando as escolas de psicoterapia e as outras metodologias de serem demasiado técnicas. E a técnica aqui como uma espécie de dogma que impossibilita que a experiência aconteça e que a gente entre em contato com a experiência imediata. Então, o Jung, o que ele faz e nos convida a fazer é levar a sério as imagens e compreender o sentido delas. E esse convite, ele pode parecer um convite até tipo, tá, beleza, é só ver os sonhos e sonhar e imaginar as coisas. Só que quando a gente leva a sério uma imagem, a gente é modificado por ela e a gente modifica ela também. E nisso a gente esbarra em questões, sabe? O Hatz, ele comenta aqui na página 14. Quando a gente leva a imagem a sério, a gente se aceita também, né? E ele comenta, a gente pode se negar? Não, nem se deve. Como o menino pobre da Suíça, que um dia Jung foi, nunca negou a si mesmo. Eu, que fui um menino pobre de Olinda, não quero me negar. Não quero ir para o céu certo. Quero ir também para o céu do Dianho. O céu de Deus é tão chato. Jung nunca se negou. Até pouquinho tempo estava... Perdão. Até pouquinho tempo atrás estava ainda entre nós, vivo e bulindo. Muito de nós somos seus contemporâneos. Então, ele está dizendo, tipo, ele se pergunta também, né? O que custa seguir uma imagem? O que custa não negar a si mesmo? E daí eu pensei em dois casos para exemplificar o que custa e quais são os problemas, né? O primeiro é o caso, é de um... Eu não sei se ele era teólogo, se ele era padre, mas é do Nicolau de Flue. Basicamente, o Nicolau, ele tem uma visão de um rosto assustador. E ele interpreta essa visão como sendo Deus. Então ele tem uma visão de um rosto assustador e ele interpreta essa visão como sendo uma visão do rosto de Deus. A partir dessa experiência, que é ver o rosto de Deus,
vê o rosto, que ele nomeia Deus, né? O Nicolau, ele mexe e remexe nessa experiência até formar dela a imagem de uma trindade, que se relaciona com a ideia de sumo bono, que é a ideia de que Deus é todo o bem, né? Que é a ideia de que Deus é todo bom. E assim, o que o Nicolau está fazendo, ele teve a experiência imediata com a imagem, né, do rosto. E a partir disso, ele começa a adequar aquela imagem a um dogma, que é o dogma da igreja, né, da trindade. Só que, se ele fosse levar a cabo a experiência imediata e levar a sério a si mesmo, sem se negar, ele não poderia pregar mais que Deus é todo bom, por exemplo, se ele levar em conta a interpretação dele, né? Porque se Nicolau fosse fiel à experiência dele, ele pregaria segundo o rosto terrível. Ele diria que Deus é terrível. Então, nesse sentido, eu fiz uma transposição bem grande de temas, mas quando a gente está tendo uma experiência imediata com o inconsciente, conosco, com o paciente, com o mundo, a gente constantemente esbarra em concepções que a gente tem dessa realidade. E se a gente não se atentar, a gente acaba adequando o mundo a esse dogma, em vez de fazer com que a experiência imediata produza, a partir dela, uma interpretação correta da realidade. E o Jung, ele vai esbarrar nisso muito fortemente com o dogma da psicanálise. Porque quando ele conhece o Freud, ele envia um texto para o Freud, que é os estudos experimentais de associação de palavras para o Freud. O Freud responde dizendo que aquilo é um texto maravilhoso, que ajudou ele a comprovar a teoria do recalque, ao que o Jung responde na segunda e terceira carta. Olha, eu concordo em muita coisa com você, embora eu tenha muitas ressalvas com relação à natureza sexual do problema da neurose, né? Basicamente esse problema, assim. E ao ter contato com as imagens que vinham dele e levá-las a sério, eventualmente o Jung vai esbarrar no Freud e vai esbarrar no dogma da psicanálise, que é o dogma da sexualidade. Eu acho que eu falei bastante coisa. Você quer dar uma comentada, Henrique? Seu relato, ele me lembra de duas coisas, Gustavo. E, novamente, gente, quem quiser comentar, fica à vontade. De uma vez que um comenta, né, que talvez o maior erro do teólogo ou do religioso é achar que Deus não pode se expressar para além do texto. Não pode se expressar para além da Bíblia, por exemplo. De que tudo que já foi escrito e acabou. Por isso que aqui a gente não está defendendo Jung como um dogma. Mas o texto está escrito. Falar que ele não foi escrito já é, né, uma desconsideração. Mas essa ideia de uma imagem que questiona o dogma, para alguns, é motivo de repulsa. Acho que historicamente, né, dependendo de como uma pessoa conseguiu elaborar, ou essa pessoa que teve uma nova imagem virou um santo, né, Teresa d'Ávila, ou foi queimado na fogueira, ou foi perseguido na Inquisição. Então, o Jung também tinha essa possibilidade, e é algo muito interessante, né, que a postura clínica dele, desde o começo, foi do desvio. Ele começou atendendo psiquiatria, né, atendia quadros psiquiátricos, né, principalmente casos de esquizofrenia, mas não exclusivamente. E ele também, no teste de associação de palavras, ele focava não no padrão, mas no desvio do padrão. Então, ele, desde o início, focava no diferente, naquilo que se destoava, igual a gente já usou o termo, no contracorrente, se quiserem chamar assim. Então, se essas imagens existiam, elas não têm que ser descartadas. Já não, isso aqui não está de acordo com a minha teoria, vai embora. Não, não é assim que funciona. A própria Denise da Silveira, né, ela mantinha o que ela falava que era a regra de ouro do Charles Darwin, que era essa ideia de que na hora de você defender uma ideia, você precisa primeiro também elencar tudo aquilo que apoia, né, que corrobora com a sua hipótese, mas também trazer tudo aquilo que critica. Que é o que o Jung coloca, de, olha, minha perspectiva sobre esse fenômeno é esse, mas a psicanálise comenta disso, tem outro autor que fala isso, ele faz isso, a Nise repete isso, pois ela percebia a honestidade, né, intelectual e humana diante desse conjunto de fatores, né, de elementos. E até um exemplo que a Von Franz dá no livro de alquimia dela, né, o primeiro, né, o de capa amarela, o Alquimia, uma introdução, porque tem o Alquimia e Imaginação Ativa, em que ela comenta desse relato de pessoas que sonhavam com um cálice, mas ao invés de ser um cálice com vinho, era um cálice com café. Nossa, isso é um sacrilégio, uma heresia, mas é o cálice dessa pessoa. Não tem que estar de acordo com a missa.
A missa interna dela não tem vinho, tem café. E o que é esse café que alimenta, talvez, esse indivíduo? Então é interessante porque não se afugenta da imagem, assim como também não se afugenta das relações. O Jung perdeu muitas amizades ao longo da vida. Perdeu uma preciosa amizade com o Freud. Não dá para falar que eles não tinham uma amizade importante. Ambos sofreram. No final da vida, ele teve a briga com o Victor White, né, que era um grande padre que também estudava muito sobre a psicologia, sobre Deus, mas o Jung criticava a ideia, né, da privatio boni, e o White ficou, impossível você ser um amigo, porque senão eu vou ser excomungado e isso vai contra o que eu acredito. Então Jung, do início ao fim da carreira dele, perdeu amizades, mas ele manteve o que ele acreditava. Até um trecho aqui da página 12, que eu achei muito importante. Né? Pobre Jung, justa sua coragem de não recuar diante do mistério dos fenômenos produzidos pela mente humana, usando apenas o parco instrumental que uma psicologia com medo da psique lhe oferecia. Justo essa sua coragem é espinafrada pelos psicologismos que se defendem ciosamente da psique. Então, esse aspecto da gente se defender da psique até hoje ocorre, né? Criando métodos e técnicas que nos afastam, né, da realidade, né, confronto que às vezes um sonho te traz, ao que o Jung critica também nos seus textos. E é interessante quando ele fala, né, dessa psicologia com medo da psique. Não sei o quanto que o Hatz teve contato com a Nise, mas o Jung elogia isso do trabalho da Nise. Ele fala que os clientes da doutora Nise mostram, assim, tem uma riqueza das imagens, eram só clientes esquizofrênicos, porque mostravam, né, que eram clientes e profissionais que não tinham medo da psique. Essa acaba tendo que ser nossa postura. O Jung podia ter se mantido na psicanálise freudiana, mas ele acreditava e percebia, né, provas de outros fenômenos, de outras explicações. Para que ele vai se reduzir a isso? Essa própria ideia do Jung como visionário e vanguardista, ele foi um homem solitário. Ele admite o tanto que isso deixava um pouco sem o que discutir, porque ele foi o primeiro a elaborar, e o quanto que isso foi difícil. Você ser o primeiro a afirmar algo sobre uma coisa é uma grande solidão, um grande isolamento. Uma coisa que, na verdade, eu queria saber, antes de perguntar mais para o Gustavo, Bruno, você comentou mais cedo de algo que você viu, né, de pontos muito positivos e erros que você viu na obra do Hatz. Né? Qual foi, para você, talvez, o ponto que mais te destacou de positivo e o erro que mais ficou... Né, ó, eu vi alguns erros, mas honestamente tipo, não me chamou tanta atenção assim. Eu falei, beleza, consegui ler, continuei lendo. Mas, por exemplo, um era sobre o Memórias, Sonhos e Reflexões, por exemplo, um que dá para falar. Tem outros também, eu não vou lembrar de cabeça, porque eu tava me divertindo com o livro, então deixei quieto. Mas esse é um exemplo. Isso é até um ponto muito importante de trazer, aproveitando que o Bruno falou do Memórias. Tipo, eu acho que na época ele não tinha o Chandazani. Exatamente. Aí eu falei, tudo bem, não tinha, então segue. Que é algo que o próprio Chandazani comenta, né? Porque ninguém aqui joga fora o Memórias, não. O Memórias ainda. Tranquilo, Duda? Na semana que vem, viu? O Memórias, ele tem seu valor, né? Ele não é um livro descartável, mesmo precisando sendo chamado pelo que ele é, não é nem uma biografia, nem uma autobiografia. O Jung não concordava com essas nomenclaturas para ele, mas que é algo que o Chandazani comenta no artigo dele, né, que é o Memórias, Sonhos e Omissões, sobre como algum dos maiores e melhores livros sobre, né, a vida do Jung contém também o Memórias, porque foi um livro que tomou todo mundo de grande importância. Né? O livro que está sendo reeditado agora pela Cultrix, da Von Franz, né, Jung, Seu Mito em Nossa Época, tem várias referências ao Memórias. O da Bárbara Hahn, né, o Jung, Vida e Obra, o da Nise também. Eles usaram. Né? Não é uma biografia, nem uma autobiografia, mas ele ainda é recurso. Para mim, pelo menos, a parte que mais se destoa é ele falando de arquétipo, usando muito o conceito de Platão. Né? Isso é algo que a gente pode comentar ainda hoje, mas o Jung, no 9/1, deixa muito claro, né, que não é um conceito platônico, né, mas... É verdade. Mas me chamou a atenção, mais pensando criticamente hoje em dia, não só pela questão técnica, a gente tem atualizado,
Mas ele fala que, isso daí, ad náusea, todo mundo já conhece. E eu acho que a história do Jung ela precisa ser revisitada justamente porque, a partir de novos estudos historiográficos, saíram coisas novas, estão saindo mais coisas, tem autores ao redor do Jung que não tem livros traduzidos, os livros são muito pouco acessíveis, né? E, como por exemplo, a Toni, né? O livro da Toni só tem em alemão, em franco-suíço. Mas, não, e aí, se tem coisas do Jung que não saíram ainda, não foram lançadas ainda, né? E tem muita, como o Jung é muito recente, né? É até engraçado falar isso, porque parece que a gente vai para um tempo muito passado quando a gente vai ler, né? Mas ele é muito recente. Tem coisa para sair e tem coisa para se resolver, né? Tem maus entendidos para se resolver, tipo, que vão pelo longo da história. Então eu acho que tem que se revisitar assim, mas são um detalhe. Eu quero falar mais das coisas legais. Não quero falar dos erros, não, hein? Não, e essa postura divertida, né, ela é muito importante, né? E isso que eu acho que é o grande dilema de querer ser junguiano, que, não, beleza, sou junguiano. A obra completa tá completa? Então, não tá. Ela é coligada. Ela tá incompleta, incompletíssima. O Dazzani vai lançar tudo de novo, do início, né, com edição crítica. Tem livro dele que porque alguns livros dele demoraram para ser publicados, porque o Jung proibiu de publicar, né? A família toda assinou e concordou que só a partir de determinadas datas, algumas obras dele seriam finalmente lançadas, né? A própria correspondência do Jung com Freud ficou muito tempo presa por causa disso. Então, vai que tem coisa que só daqui a 100 anos vai ser lançada. Então, ainda tem que existir ser humano para talvez algumas obras do Jung serem publicadas. Então, a gente está indo num local que é... Então, o que é, então, a obra junguiana? Não sabemos por completo. Por isso que eu acho que sempre há essa importância do retorno, mas também não é esperar tudo lançar para avançar. É entender que o avanço mais recente também tem incompleto. Porque a obra inteira dele não está lançada e porque nunca vai estar completo, porque o fenômeno humano está sempre mudando. Eu estava até num grupo de WhatsApp hoje, se eu não me engano, que perguntou: gente, esse livro tal, acho que é um livro do Murray Stein, ele está adequado? Ele está o mais atualizado? Ou já tem alguém mais recente que falou ainda melhor de coisas novas? Eu falei, cara, o Jung, para explicar um conceito, vai para a Grécia Antiga. Não adianta procurar o mais novo. É preciso o contato do primeiro para o último para entender, né, essa dialética. Então, eu acho que nunca uma postura de culto, mas também nunca uma postura de descarte. Né? Pois não é o que o Jung fazia. Ele não descartava as coisas. No livro do Vicente de Moura, ele comenta muito disso, né, sobre como Jung considerava que talvez hoje isso não sirva, mas talvez daqui a pouco isso sirva. A gente talvez só não consiga compreender com a nossa psique de hoje. Então, há esse avanço constante que demanda um retorno. É uma leitura redutivista e finalista também da obra. Ler a obra do Jung como um símbolo, algo em espiral. Mas, amigo, fala aí, Gustavo. E nesse sentido, também é muito importante comentar que essa proximidade que o Hatz evoca no texto dele parece vir de uma experiência com a obra do Jung que atravessa muito além de uma leitura, né? Porque a gente pode pegar alguém que leu todas as obras completas e sabe citar os rodapés das obras completas. Isso não significa que a pessoa saiba do que o Jung esteja falando e não significa que ela seja uma boa psicoterapeuta, no final das contas. Porque o que tem valor, é claro, isso tem uma leitura crítica, as leituras de pesquisa são super importantes, são para avançar o campo do conhecimento, revisitar, montar críticas. Isso é muito importante para a área de pesquisa, tem um valor histórico e teórico muito fundamental, né? Porque a gente vai ter mais clareza sobre o texto que a gente está lendo, as modificações que intercorreram dele, né? Por exemplo, se antes a gente lia Memórias, Sonhos e Reflexões como uma autobiografia, hoje a gente tem, por conta de um trabalho de pesquisa, uma noção de que ela não é uma autobiografia, mas que ela sofreu várias alterações que foram mascaradas ao longo do processo de criação do texto, né? Mas é preciso ter também a ideia de que não só ler Jung é importante, mas viver a própria vida é super importante. Isso
é difícil de se colocar em letras, né? Mas, tipo, tá, como é que você vai falar para alguém que viver a própria vida é tão importante quanto estudar, sabe? Para alguém que quer se formar um analista. Isso é muito difícil de você elencar, né? E eu acho que é muito por isso que o Jung convida, fala que o laboratório dos Jungianos é o mundo também, nesse sentido. Eu não sei, mas, por exemplo, às vezes eu tenho uma leitura do Jung, assim, eu fico com ela e talvez eu saiba citar frases inteiras, assim, daí acontece uma coisa na minha vida que é importante, tá, agora eu entendi de verdade, antes eu tava brincando com o conceito. E daí, cada vez mais eu tenho a percepção de que o Jung ele não escreveu conceitos, assim, mas que ele estava tentando relatar certas experiências do modo mais fidedigno possível, assim, e que ele está registrando essas experiências. Eu tive um sonho com isso, inclusive, assim. É bem curioso. Mas eu percebia que eu estava usando a teoria e a leitura das obras assim como uma forma de me defender das coisas, sabe? Sendo que, na verdade, o convite é outro. O convite é, tipo, a gente pode usar isso como uma forma de organizar a experiência e para a gente se guiar através dela, né? Porque se a gente escuta o outro tentando enquadrar o que o outro fala em categorias, né? A gente acaba não conseguindo ouvir o outro e não sendo afetado pelo outro. Sendo que é justamente ser afetado pelo outro que possibilita que a gente se modifique e modifique o outro também, né? É muito curioso. Então, por exemplo, nas primeiras vezes que eu fui atender, eu lembro de chegar para o meu analista e falar assim, cara, muito louco porque eu não consegui enxergar nada da teoria. E daí ele deu um suspiro, olhou para mim e falou, ai, cara, que bom que você não conseguiu, porque eu tava morrendo de medo que você conseguisse, só conseguisse isso. E foi muito interessante, meus primeiros atendimentos eu achei que foram super bons, assim, só que depois a qualidade caiu muito, depois ela subiu, voltou a subir, assim, que foi, comecei a conseguir ver a teoria no paciente, parei de ver os pacientes, assim, sabe? E daí você vai aprendendo também. Mas nesse sentido é muito importante fazer uma leitura dupla do Jung, não uma leitura, mas fazer uma leitura e não desperdiçar a própria experiência, então experienciar as coisas, é como se fizesse uma leitura e abandonasse essa leitura também, sabe, em dois movimentos, assim, não sei explicar, não sei se faz sentido também. A própria, nas frases originais do Jung, né, que depois foram transformadas naquela frase da alma humana, que é quando ele comenta disso, né, de realmente estudar a fundo, né? Não falo por vocês, né, mas eu sei o tanto que Gustavo, né, o tanto que eu estudamos o tempo todo, né? Quando eu não estou atendendo, eu estou estudando. Atualmente, quando eu não estou fazendo os dois, eu estou brincando com o meu cachorro, que é um filhote muito fofo. Então, há essa demanda de estudar. A cada uma, a Fernanda acompanha nos stories, nos grupos do WhatsApp. Então, isso me ensinou, né? Isso que é incrível. Porque, lendo Jung, né, para quem sabe, eu sou um grande pesquisador sobre o tema da morte. Lendo Jung, eu via várias vezes que eu lidei com a morte. Morte de pessoas queridas, morte de sonhos, de projetos. Então, isso trazia para a minha vida um enquadre. Né? Um enquadre sobre como que eu consigo entender, como isso me elabora. E eu já dei várias palestras sobre a temática da morte. Mas aí eu ficava, beleza, eu não domino, isso eu sempre reforcei, eu não domino esse fenômeno, mas eu consigo tentar ter uma ideia psicológica sobre, até o meu cachorrinho chegar. E nada que eu li me preparou para ter medo dele falecer à noite, porque o filhote é muito frágil. Então eu aprendi a ter um novo tipo de medo, porque eu vivi isso. Não importa o que a Verena Kart falou sobre medo no livro dela, ou o que o Jung falou sobre morte. Eu finalmente entendi uma carta que ele recebeu e que ele respondeu, né, por uma ex-paciente do Jung, que pergunta, mas Jung, o que você acha da morte? Né? O que você já falou sobre a morte? Jung fala, nada que eu escrevi vai ser suficiente para quando você se aproximar dessa vivência. Pois sim, eu posso ler sobre dor, sobre amor, sobre tesão, sobre o medo, mas quando ele vier, isso vai ser só um código que talvez me ajude a elaborar. É isso que me ajuda na clínica. Mas eu também preciso da informação viva e simbólica da experiência. Acho que isso que o Gustavo falou é incrível, de quando, sim, eu estou vivendo, né, e é muito legal ver um sonho e falar, caramba, isso talvez seja sombra. Ah, isso talvez cumpra uma função de trazer um instinto para mais próximo. Então é legal. Mas eu sempre critiquei quem tentava fazer um álbum de figurinhos com o conceito de, não, só vou explicar usando sombra, persona. Calma, cara. Me fala do sonho, me descreve, quando eu ainda era estudante. Mas o mais legal foi como clínico, né? E foi a clínica que me formou em ser junguiano. Antes eu era um estudioso de Jung. De trazer beleza,
vezes que eu estava lendo um texto, sei lá, do Jung sobre Picasso, e aparecia na clínica um fenômeno que era traduzido muito bem. Então, o texto ajudando o mundo e o mundo ajudando o texto, eu fico, caramba, tem detalhes que não são os mesmos, né? E eu não tenho que tentar transformar o caso no texto e o texto no caso. Mas o que tem de semelhante e diferente é rico, é produto de agora, né? E eu acho isso impressionante. Que é até algo que o Hatz comenta aqui, e eu passo para você, Gustavo, que ele fala, né, que o Jung, assim como um bom alquimista, né, alguém que mantinha esse projeto, ficava dissolvendo e coagulando esses conceitos, esses fenômenos. Até naquele comunidade junguiana científica, naquele grupo do WhatsApp, recentemente eu comentei sobre como o Jung, nós temos agora o conceito de sombra, mas antes ele queria usar o conceito de umbra, porque para ele tinha uma função, tinha um certo, né, aspecto específico disso. Ele descarta e vai para a sombra. O que a gente chama de velho sábio, ele por um tempo queria chamar de Lúcifer, porque para ele era uma imagem que melhor descrevia o fenômeno naquele momento. Então há essa artesania, há essa construção gradual e essa reconstrução deles se confrontando. E o Hatz critica quem agora quer se chamar de junguiano, mas não espera às vezes que apareça na clínica ou na própria vida o fenômeno que precisa de uma reelaboração. Né? Ele coloca: seus seguidores, no entanto, nem sempre faziam tudo o que está implícito na frase anterior, né? Esse aspecto de dissolver e coagular. Iam somente intuindo e se achando muito geniais. Tipo, não, o fenômeno, agora existe tal coisa. Então esse conceito já não serve mais. Calma. Mantenha o conceito, vê se ele ajuda a entender o fenômeno. Se não ajuda, aí sim, reveja ele. Mesmo nos dias atuais, o adepto junguiano preguiçoso gosta muito de ser considerado intuitivo, meio dotado de poderes extraordinários para sondar as profundezas da mente humana. Então esse aspecto é o Jung, intuitivo, ele não precisa da matéria, ele só precisa da lógica, da fantasia, é isso. Calma, ser intuitivo é uma merda, horrível. Além da grande dor que é ser um intuitivo. E é interessante porque isso que você falou, Henrique, tá no subtítulo, né? Os universais na intimidade. E que nem você comentou, assim, tem hora que a gente vai ver o fenômeno, assim, vai ver uma pessoa e ela começa a narrar uma coisa pra gente, na hora vem um universal, na hora vem uma amplificação que é perfeita. E daí a gente se encanta com essa perfeição e com essa ligação e a gente vai embora da onde a gente está, né? A gente vai flutuar nas intuições e nas fantasias, e com isso a gente está, tipo, perdendo o chão e perdendo a pessoa que está na nossa frente, né? Então, digamos que, a pessoa começa a contar que ela perdeu o pai. E daí você lembra de um desenho, de um filme específico que a pessoa perdeu o pai também, e foi super importante. E daí você traz isso pra ela e, talvez a pessoa fale assim, cara, foda-se esse desenho. Eu acabei de perder o meu pai. E, nesse sentido, pode ser uma experiência universal, né, da morte do pai, na morte do velho sábio, pode ser qualquer coisa. Mas é uma vivência íntima. E quando a gente vai para o universal de cara, a gente perde o íntimo. E é por isso que é tão complexo ser junguiano nesse sentido e estudar esses temas, porque a gente está estudando os universais na intimidade da pessoa. E para isso a gente tem que ter um olhar duplo, né? Um olhar para a intimidade e outro olhar na universalidade, porque um vai ajudar a entender o outro. Agora, se a gente mergulha de fato só na intimidade, é como se a gente estivesse dentro de uma floresta sem bússolas. A gente vai começar a andar em círculos e vai se perder nela. Agora, se a gente mergulha, ou melhor, se a gente flutua na universalidade, a gente não se concretiza nada. A gente perde a oportunidade de fazer a vida de fato, porque a vida acontece na intimidade, né? A gente tem um quarto. Esse quarto ele tem uma parede específica, um armário específico, roupas dentro desse armário específico. O quarto existe enquanto ideia? Existe enquanto ideia, né? Mas só que o quarto ele se materializa na vida de cada um, por exemplo, né? O amor se materializa na vida de cada um, a morte se materializa de cada jeito, assim. Então, essa coisa que o Hatz critica, ela é o clichê junguiano, né? Porque a hora que a gente começa a ler sobre materiais arquetípicos, sobre histórias, é lindo ver folclores e ver como é que as culturas elaboraram esses temas maravilhosos e terríveis,
Mas quando a gente se depara com esse tema, a gente percebe por que essas culturas demandaram tanto tempo trabalhando sobre esses temas, assim, sabe? Porque eles puxam a gente para a realidade e eles são tenebrosos e maravilhosos, sabe? Quem já se apaixonou sabe. O drama que é estar apaixonado por alguém, por exemplo. Ou quem tem um cachorrinho sabe o drama que é ter um cachorrinho. Porra, é maravilhoso. Mas o cachorrinho pode morrer também. Se a gente ficar no cachorrinho teórico, é maravilhoso mesmo, né? Mas a gente não sabe o cheiro do cachorrinho. Não sabe o que ele causa nas nossas meias, por exemplo, quando ele rói as meias. Mas também não sabe as alegrias, né? Sim. Acho que a própria questão da psique, e a gente passa para você, Simão? Sumiu, né? A gente passa para você já. Dessa ideia tanto do logos, né, de ter um aspecto de poder, de a partir da fala construir, diferenciar, saber diferenciar uma coisa da outra, mas também esse aspecto de eros de unir, de união, de você conseguir ficar amalgamado com isso. Só a palavra não basta, né? O Gustavo falou, eu posso falar e ler e ver em filme, que bonitinho, o cachorro abanando o rabinho. Mas quando abana na minha frente, que aí eu sou realmente convocado a esse íntimo. E essa coisa da intimidade, até mesmo que a Cida comentou mais cedo, né? De que o próprio estudo da obra, ela precisa ser feita do universal, essa obra como um todo, e dessa intimidade. Claro que não é, eu criei o meu Jung, né? Eu tenho a minha leitura própria e pronto, dane-se. Também não é essa questão. Há um critério. Se ele falar, eu não sou hegeliano, e você fala, ele não é hegeliano. Se eu usar uma leitura hegeliana para entender, está fazendo uma outra leitura. Não quer dizer que você está fazendo algo errado, você não está seguindo o método dele, nem a base dele, mas você está ampliando o diálogo. Tem que botar o nome, o CPF e o endereço. Nome, CPF e endereço. Igual a Dory procurando o Nemo. Né? Senão você fica perdido. E que é importante porque exatamente você vai saber contexto. Porque isso é algo que existe, né? Não só na psicanálise, né? Esqueci o nome dele agora. Comenta essa ideia da braquiologia, né? Às vezes, a partir de um autor que escreveu depois, que você vai entender um texto anterior. Então, talvez um texto de hoje, que nunca teve contato, às vezes, né, com tal cara, te ajuda a entender antes. Mas, às vezes, um texto, sei lá, do Kafka, te ajuda a entender um texto de agora. Então, há um aspecto, né, que fazer uma leitura nietzschiana de um texto grego, tipo, mas é anacrônico. Sim, mas talvez é nesse anacronismo que a gente consiga entender esses fluxos. Como é que é o nome disso? Braquiologia, Bruno. Braquiologia. Eu queria saber quem que fala. É uma pena que você não lembra. Aquele... Eu achei muito legal isso aí. Aquele professor da psicanálise que fica esfregando o nariz o tempo todo, não consigo lembrar o nome dele agora. Fiquei curioso ser da psicanálise, ficar mexendo no nariz, mas eu podia perder a piada. É um negócio meio... Realmente. Zizek. Não vou perder essa oportunidade de zoar isso, né? É o Slavoj Žižek. O Zizek. O Zizek, é ele. É ele que fala um pouco dessa ideia da braquiologia. O Simão tinha levantado a mão? Tinha. Simão, quer falar ainda? Não, é só comentar mesmo. Aqui no texto eu tive algumas dúvidas. Aliás, teve uma só, algumas, né? Mas bem no começo, eu não entendi uma parte do texto, que é na página 9, que ele fala sobre racional... Deixa eu só pegar aqui. Na página 9, né? Acho que é no segundo parágrafo, sem deixar de ser compatível com o discurso médico oficial do finzinho racionalista dos 800. Aí eu não entendi isso. Fiquei um pouco só confuso. Eu não sei se é a época que ele está se referindo, mas tem essa parte que eu fiquei meio sem entender. E acho que só queria entender se tem um momento que eu acho que foi o próprio Hatz mesmo, que eu acho que era ele que estava observando o mar e tudo mais, e eu não entendi se ele teve uma imaginação ativa naquele momento ou não. Que ele fala da grande mãe, ele fala sobre outras coisas. Eu só queria saber mesmo essas duas coisas. Sobre essa questão do... Aqui ele coloca, sem deixar de ser compatível com o discurso médico oficial do finzinho racionalista dos 800, né? Essa é a época em que o Jung nasce, né? Ele nasce em 1875, então ali no quarto final do século.
E essa pergunta é super interessante, porque muitas vezes quando a gente estuda Jung, a gente acaba pensando nele como um autor sozinho, sendo que ele se insere em toda uma tradição europeia, né? Então, quando o Jung vai, por exemplo, se inserir ali no Burgosli, que ele vai fazer a tese de doutorado dele em 1900 sobre a prima dele, a Presbeck, e fazer os estudos experimentais dele, ele está combinando coisas e utilizando, por exemplo, desse racionalismo do século XVIII também, e do início do século XIX. Então o Jung, ele é um autor que ele sempre está em contato, ele não deixa de ser médico, ele não deixa de ser psicólogo, ele não deixa de se colocar como psicólogo, por exemplo, né, como psiquiatra. Então, por exemplo, é muito comum nas cartas dele fazerem perguntas de teologia ou sobre a natureza da realidade, sobre a natureza de Deus para ele, e ele comentar assim, sempre fazendo um limite. Ó, do meu ponto de vista científico, o que eu posso explicar a partir da psicologia é isso. E quando ele coloca esse a partir da psicologia, ele está evocando uma certa tradição. E essa tradição, ela provém de uma parte do academicismo, por exemplo, das escolas românticas de filosofia, que ele vai se basear muito, da própria escola da psicologia experimental, que ele vai se basear no início da carreira dele como doutor, né? Por exemplo, da escola de Wundt, que ele vai usar para fazer os experimentos com associações de palavra. Então, isso também fundamenta a psicologia analítica. Porque quando a gente vai ver o Jung de uma maneira... Às vezes dá a impressão de que ele tira tudo da cartola também, né? A gente esquece que ele estava em diálogo com muitos autores. Então, por exemplo, o Jung vai estar num contato muito íntimo com o William James, com o Charcot ele vai estudar também, com o Binet, com o Flournoy, com os autores da época, com o próprio Freud, com os freudianos, com o Bloyer, enfim, ele está num diálogo ali com a comunidade científica muito intenso, né? Muito intenso. E ele não abandona isso. Tanto é que depois, na década de 20, na década de 30, ele volta para a universidade para dar aula na Faculdade Politécnica de Zurique. Então, ele não abandona nunca a posição de cientista dele, sabe? Então, acho que é um pouco disso, assim. Eu não sei se explica exatamente, não sei se ajuda a clarear essa parte. Não, sim, sim. E já na segunda parte da sua pergunta, Simão, não foi uma imaginação ativa do Jung que ele teve e nem uma imaginação ativa do Pedro Hartwig. Eu vejo mais como um momento de liberdade poética, né? Ele fica imaginando as grandes figuras que o Jung se deparou ao longo do seu processo, né, da construção do Livro Vermelho. Então há, mesmo que indiretamente, uma certa menção, né, porque ele coloca essas três figuras, né, da professora, da Nanã e do... Esqueci qual que ele usa para o velho sábio. Jangadeiro. Mestre Jangadeiro, isso. Pois o Jung, quando ele começa, né, o trabalho dele, que depois ele chama de imaginação ativa, um dos primeiros contatos que ele tem é com o profeta Elias e com a Salomé. Então a gente já tem essas duas figuras, tanto de um velho sábio, como também, né, desse contato com um feminino, às vezes diabólico, às vezes reprimido, que aparece que o Jung teve que se defrontar, né? A Anísia da Silveira até comenta como a psicologia do Freud é uma psicologia muito do masculino, né? Uma psicologia do pai, uma psicologia do falo, tenta entender a psique de uma forma muito, né, masculina, enquanto o Jung dá espaço para o reino das mães. A psicologia do Jung, ela não é, e usa o masculino e feminino mais no sentido de uma mitologia comparada, né, como eles usavam, nesse aspecto de você tentar entender o que seria nessa psique mais fálica e também essa psique menos fálica, essa psique, se quiserem chamar de uterina, de feminina, mas esse aspecto que traz uma constante morte e renascimento, né, um dos exemplos. O Jung, no final da vida, trazendo o axioma de Maria, ele coloca o feminino como uma parte importante na Trindade, assim como o mal. Então, eu vejo mais como ele fantasiando, né, sobre como foi o contato gradual do Jung com o que aqui ele chama de universais, né? Isso é um ponto importante da gente reforçar. Talvez não dê tempo hoje da gente colocar, mas no começo da semana que vem, né, que o Jung não foi platônico, né? Ele deixa bem claro no início do 9/1 que ele tira a noção de arquétipos de vários autores, e ao mesmo tempo vários autores usaram de outras maneiras. Então ele pega do próprio Levi-Bru, ele comenta, né? Principalmente do Levi-Bru, eu acho que é talvez uma das maiores influências dele, né, quando ele fala desses
né, esses grandes padrões, né, de comportamento, de representação. Então, o Hatch pega um pouco essa imagem, essa ideia de imagens universais do Platão, que o Jung não corrobora, mas é mais uma etapa de imaginação, né? O próprio Gustavo falou. Pô, mó legal, não entendi nada, mas tá lá essa brincadeira que ele faz com as imagens, né? E você falando agora, eu acho que eu passei a entender um pouco mais também, porque o que o Hatch está fazendo aqui no final do primeiro capítulo é como se ele terminasse com uma poesia, com uma fantasia dele, né? Um certo rito de entrada também. Eu fiquei com essa impressão, sabe? Que ele convida a gente a imaginar esse garoto que está fantasiando a imagem de Olinda e a cidade, o mar, e se faz presente ali em Olinda os universais, né? Ele comenta assim, transfigurados também no transe desse menino estão esses personagens que começam a falar. Então ele imagina um garoto imaginando, né? A crioula soberana, o mestre jangadeiro e a professora amorosa viraram e passam a encarnar os arquétipos, formas ideais, digamos por enquanto, da grande mãe, do pai e da ânima. Que dizem eles? Discutem entre si. Vê-se que estão também num tempo imaginário, localizável mais ou menos aí pela segunda metade do século passado. E daí ele começa a fazer uma série, uma fantasia sobre o que essas figuras conversam, o que elas encarnam, né? Então ele traz pro íntimo dele, que é a cidade de Olinda, os universais na figura desse garoto, né? E ele comenta como Jung foi esse garoto também, no qual ele comenta, fazendo uma comparação entre Jung e Goethe, né, que foram esses garotos, essas pessoas que conseguiram traduzir o universal no íntimo também. Então esses garotos ficaram tentando traduzir essas imagens que se perdem também, né? Ele acho que ele dá uma comentada aqui que eles tipo eles estão entrando e quase conseguindo traduzir, depois essa imagem se perde também, mas é uma imagem que se manifesta, né? Uma imagem universal que se manifesta no individual. E um ponto também, né, que eu acho que é bem relevante, e que nem sempre é comentado, é o quanto que a psicologia do Jung é uma psicologia da imaginação, né, de dar essa vazão ao complexo criativo, a esse aspecto nosso de renovar, de criar e de recriar. Porque a gente não comentou exatamente dessas passagens hoje, mas o Hatch, ele fez questão de comentar esses momentos que ficaram muito marcados nas entrevistas do Jung e também no Memórias, Sonhos e Reflexões, esse momento dele de imaginar. O Hatch faz menção várias vezes ao Jung sentado na pedra, que era uma prática que ele fazia, né? Ele sentava numa pedra e ficava, será que eu sou uma pedra que imagina um menino, ou um menino que imagina uma pedra? Que é até um eco a uma lógica budista, né? Será que eu sou uma borboleta? Se eu imaginar a borboleta, eu sou a imaginação da borboleta? Eu sou aquele que imagina a borboleta? Eu estou sendo imaginado por algo maior? Então o Jung usa esse aspecto da imaginação como um aspecto criativo, né? Um aspecto de confronto. Então ele tinha as churingas, né? Que eram tabletes de madeira que ele esculpia, e ele criou meio que um herói guerreiro quando ele era criança, para protegê-lo, que é uma prática, né, também arquetípica. O Jung mexendo, né, os seixos no rio para mudar o decurso, né, da água. Então havia esse aspecto de brincadeira, né? Tem até bem no comecinho, quando ele fala do Jung, quando ele vai criticar quando o Jung não tem exatamente um método muito rígido, ele fala, quando Jung, que era um blaguer, e blaguer, uma das traduções é palhaço. Se a gente quiser chamar de trickster também, lembrando que em Bollinger, uma das figuras que o Jung esculpe é o trickster, aquelas edições antigas da Cultrix, que tem sempre um homem entalhado, aquele é o trickster. Então é também algo que marca a gargalhada, a brincadeira, essa traquinagem, essa travessura, de brincar com os opostos e tentar causar o caos e a ordem. Então o Jung brincava, e o que nós também temos que fazer, além do estudo criterioso, é brincar com as imagens. É brincar com as nossas imagens, com as imagens dos nossos pacientes, mas lembrar que brincadeira é algo muito sério. A gente tem que lidar com essas imagens com o maior respeito possível, mas também não destruí-las, né? Tentando conceitualizá-las, matá-las, mas sim perceber a função que elas cumprem na história e na humanidade. Ele comenta aqui no finalzinho, né?
Alma sabe que foram necessárias tantas gerações, quantas estrelas no céu, até surgir alguém capaz de captar e ecoar suas presenças vivas na personalidade humana. Alguém capaz de diferenciá-los no emaranhado das condutas humanas e plasmá-los em formas apreensíveis e comunicáveis. Imaginá-los. Quem? Alma acredita que aquele menino pobre, suíço, iria ser capaz de imaginar o universo, penetrar no segredo das formas, chamar-lhes-ia arquétipos. Os três acreditam que a imaginação será finalmente libertada. As visões saem de sua cabeça, mas não as compreende direito. Elas facilmente se embaralharam, e o segredo das formas, o mistério dos arquétipos é que lhe continua a fascinar. Fascinará para sempre. E aí de quem cai nessa conversa? Pensa que dá mais para se livrar? Então ele comenta desse menino que começa a fantasiar o infinito, né? Pode pensar o Jung como essa pessoa que fantasia o infinito. É uma biografia da Nise, amigo, que é Fascinados pelo Infinito, Apaixonados pelo Infinito. É uma troca de Acho que é cartas, não é? apaixonado pelo... Não. O que é? Qual que você tá É um falando? texto? É um texto, alguma coisa pelo infinito, que é dele. Né? Apaixonados Nise pelo Infinito. É um artigo Isso. do Walter, né? Nise Spinoza, Apaixonados pelo Infinito. Nise, uma Isso. contemporânea de Spinoza. E a gente pode pensar quanto que a psicologia analítica vai ser essa psicologia da fantasia, né? E com um caráter muito sério na fantasia, sem perder a brincadeira também. É uma coisa muito curiosa. Então, o Hatz, ele termina com esse convite, né? E com essa imagem que ele cria desse garoto fantasiando a cidade de Olinda. Muito, muito da hora. Achei muito, muito bem escrito, de uma sagacidade muito... de alguém maduro, sabe? De alguém que não teve um contato intelectual com a obra do Jung, porque você consegue perceber quando a pessoa usa a psicologia analítica como se fosse uma certa matemática, assim, e fica uma coisa tipo, beleza, tipo, interessante, pá, mas falta essa, essa experiência que só a maturidade traz, sabe? Não sei explicar. Mas, enfim. Falta afeto, né? Muitas vezes. Certinho, gente. Mais alguma dúvida? É uma proposta de grupo bem diferente, né? Mas eu acho legal também. Muito bom, gostei muito. Muito bom, muito bom. Ampliando a visão, olha que delícia. Com Jung e Olinda. Com Jung e Olinda. Próxima vez a gente faz esse grupo presencial lá em Olinda, que eu não conheço ainda. Mas, falando nisso, né, quem quiser não ir para Olinda, mas quiser vir para Belo Horizonte esse ano, né, o Caminhos Jungianos, que logo vai abrir as inscrições, ocorrerá em BH. Então, o Jung pode não estar em Olinda, mas em Belo Horizonte, pelo menos ele vai estar comendo pão de queijo e discutindo junto de nós. Que bom que vocês gostaram. Estou muito feliz de ter um grupo sobre isso, né? Que bom que o Gustavo topou essa ideia mirabolante. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tenham ficado sobre o texto, mandem para a gente lá no grupo, tá? Mandem no WhatsApp e tudo mais. E que semana que vem são 2 capítulos menores, né? Que é o Liberdade para a Imaginação e A Imaginação no Poder, se eu não me engano. Depois a gente manda o cronograma lá, mas também para as pessoas que estão assistindo a gravação, né? As gravações. Bem, para as pessoas que estão assistindo a gravação agora, vocês podem comentar com a gente as dúvidas que vocês tiverem lá no grupo do WhatsApp, que foi isso que o Henrique acabou de comentar, né? E como é que vão ser divulgadas as gravações por enquanto, e a gente vai colocar o link desse drive no grupo do WhatsApp. E quando o grupo acabar, a gente vai lançar essas gravações no YouTube da Liga, para ficar algo salvo lá e também ter um registro desse grupo. E desse livro também, que até então eu nunca tinha ouvido falar. E, no mais, é isso. E o Henrique, a gente vai fazer pequenos cortes desses grupos também para colocar nos nossos Instagrams, né? O meu é Gumonteiro. Amigo, manda o Instagram no WhatsApp. Enfim, é isso. Amigo, você tem mais alguma coisa para dizer para a semana que vem?
Só espero que vocês se divirtam. Semana que vem tretas arquetípicas entre Jung e Freud. Então, Não, e sobre a clínica o também. próximo encontro ele começa. Essa Olha, é a a primeira fofoca mais frase, legal que né? tem. Primeira frase: liberdade para a imaginação. O Auê com Freud e com os nazistas. Tipo, o cara era marqueteiro, velho. Meu Deus. Cara, mas O cara, assuntos que o precisam Auê ser com discutidos. Freud e com os nazistas é maravilhoso. Eu estava pensando aqui, eu estava imaginando vocês fazendo um podcast disso. Vocês estão me ouvindo? Sim, Melissa. Eu estava imaginando vocês aqui num podcast, gente. Vocês podiam fazer um podcast sobre isso. A gente pode mandar o grupo no formato podcast também, é uma boa ideia. Podcast ia ficar Quem muito sabe, legal, quem sabe. viu? Eu adorei essa conversa com vocês, vocês são muito divertidos e a escolha do livro foi maravilhoso. Que bom que gostou, gente. Então, até Tchau, semana que tchau. vem. Bom restinho de semana para vocês, gente. Até semana. Tchau, gente.